Bom, pessoal, então vamos voltar aqui, né? A gente parou aqui no pré-dimensionamento. Já fizemos aqui o pré-dimensionamento dos pilares e agora a gente vai para o cálculo dos efeitos do vento, tá? Então aqui eu aconselho, né, de cara logo vocês baixarem umas informações que estão no AVA, tá? Na parte, deixa eu abrir aqui, na parte de ventos em edificações. Tá? Aí vai ter as informações, as tabelas da NBR 6123, que é a de vento, né? E a da 6118, tá certo? Então recomendo também que vocês peguem elas, tá? Então essas informações eu vou colocar aqui na pasta. Deixa eu pegar aqui, que eu já tinha baixado elas, ó, estão aqui. Então vou jogar essas informações todas aqui nessa pasta. Então vou colocar aqui. E da NBR 6123 também. Aqui as informações que a gente vai precisar. Tá, então, para a gente poder calcular os efeitos do vento, né, a gente precisa, voltando aqui para o nosso desenho, encontrar os efeitos, as forças devido ao vento em cada um dos pavimentos, né? Então a gente começa aqui pelo primeiro pavimento, que é o pavimento tipo, né? Tá, deixa eu fazer aqui. Esse primeiro, né? E aí depois você vai fazer nesse pavimento, nesse, né? Dependendo da quantidade de pavimentos que você tiver. Cada um deles aqui. Tá? Esse vento vai ser na direção de maior fachada, então vai ser nessa direção aqui. Né? Nesse sentido aqui. Tá? Então, no meu lançamento estrutural aqui, a gente vai ter opa. A gente vai ter 2 pórticos, 3 pórticos e 4 pórticos, né, para resistir a esse efeito aqui na horizontal. Tá? Então, a gente precisa também pegar as informações aqui da nossa edificação. Tá? Então, é uma edificação em terreno plano, fracamente acidentado e com cota média de topo dos obstáculos igual a 10 metros. Tá? Então, vou pegar aqui as informações da norma, né, que eu já baixei aqui da 6123. Então, primeira informação é para a gente calcular o parâmetro S1. Então, vou pegar aqui a nossa planilha. Tá? Então, aqui foram as partes referentes ao pré-dimensionamento, né? Então, vou deixar aqui. Isso aqui não importa, era só escrevendo. Então, isso aqui é o pré-dimensionamento dos pilares, né? E aqui para baixo a gente vai fazer agora aqui as cargas devido ao vento, né? Cargas de vento. Tá, então a gente vai ter quantas cargas devido ao vento aqui, né? A gente vai ter 1, 2, 3, 4. Então eu vou chamar isso aqui de FV1, FV2, FV3 e FV4. Bom, a gente precisa saber qual é a cota que ela está atuando, né? É importante. Então, como todos os nossos pavimentos vão estar a 2,80 metros de altura, né, entre um e outro,
Então as cotas vão ser 2,80, 5,60, né? Aí por aí vai. Então isso aqui é 2,80. Isso aqui vai ser esse mais 2,80. A mesma coisa o próximo, né? E o último também. Tá dando um total de 11,2 aqui que a gente já tinha encontrado. Tá? Então, para encontrar a carga devido ao vento, né? A gente precisa primeiro encontrar a velocidade básica, né? Tá, do vento. Então vou deixar aqui também essas informações mais acima aqui. Tá, então o nosso V0, tá, que a gente vai considerar. Aí a gente precisa ir para aquele mapa de isopletas, né? Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, isso aqui a gente vai precisar para calcular a velocidade característica, o V0, S1, S2 e S3, mas a gente precisa encontrar o S0. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é a tabela de... Também vamos precisar disso. Tabela S3, categoria, gama Z, alfa, alfa. Vou deixando já aberto. O parâmetro S2, como é que a gente calcula, né? Mas por enquanto eu quero o mapa de isopletas. Eu vou pegar aqui da internet. Vocês também podem pegar. É esse mapa aqui, né? Tá, que tá aqui. No nosso exercício é uma estrutura, deixa eu ver se ele fala aqui, em Fortaleza. Então é essa região aqui, né, que está entre as faixas de 30 metros por segundo. Então nossa velocidade básica de vento é 30 metros por segundo. Tá. Bom, aí eu preciso agora, né, com essa informação, né, a gente pode avançar. Tá, então eu vou considerar o cálculo das velocidades características, né, e para isso eu vou precisar do S1, S2 e S3. Vamos ver o que é que ele fala aqui do S1 primeiro, tá? Então, isso aqui é outra coisa. Baixa e alta turbulência. Isso aqui são as categorias, né? Pra gente enquadrar. Pressão do vento. Eu acho que aqui também não tá. Então, vou mostrar aqui o que tem na 6123. Deixa eu abrir ela aqui. Só um minuto. A norma 6123, né, que teve atualização de forças devido ao vento em edificações. Bom, deixa eu escrever aqui, que acho que é mais fácil do que eu ia pegar a norma para mostrar para vocês. Mas
Acho que é mais fácil escrever aqui. Que é o fator topográfico, tá? Mas eu queria mostrar a figurinha que tinha lá. Só dizendo que se o terreno for plano, né? O parâmetro S1 vai dar... Ó, essa aqui já é a versão nova, ó. Apareceu aqui já direto. Vocês podem baixar aí também. Bom, S1 aqui, ó. Fator topográfico. Tentar terreno plano ou fracamente acidentado, esse parâmetro vai ser 1. Então eu já posso aqui na minha planilha, ó, tá? Botar S1 e aí eu vou botar 1 e 1, né? Então tudo igual a 1. Tá? Mas eu queria só mostrar para vocês onde era que estava na norma. Tá? Por isso que eu demorei um pouquinho mais. Tá? Aí tem aquela história, né, das condições. Aqui está o mapa de isopletas mais uma vez. Tá? Aí o parâmetro S2, esse já tem descrito como é que calcula, né? A gente precisa saber a categoria e a classe. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos nossos dados, tá? Para a gente ver o que é que a gente tem. Ó. Tem cota média do topo dos obstáculos igual a 10 metros. Tá? Então é um edifício residencial em Fortaleza. Vamos ver. É edifício residencial em Fortaleza. Então, vamos dar uma olhada aqui de novo na norma, né? Cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 metros. Então a gente está falando aqui de categoria 4. Tá? Então estamos falando de categoria 4 e a gente precisa definir qual é a classe. Tá? Então tem essas três divisões aqui, já a gente olha com essa classe. A classe está ligada também com o tamanho da edificação, né? Então aqui é bom ir descrevendo o que é que a gente deixou como escolha, né? Tá? O que é que a gente está adotando. Então, categoria 4. E aí a classe, ela depende das proporções da nossa edificação. Então, se a nossa edificação tem distâncias de 20 metros ou menos, é classe A. Se tiver entre 20 e 50, né, a gente está falando de classe B, e se for maior do que 50, é classe C. Tá? Então, olhando aqui mais uma vez no nosso desenho, tá? A gente tem uma altura de 11,20, tem dimensões em planta de 12,30 e 7,40. Então nenhuma das dimensões é maior do que os 20 metros que cita aqui, né? Então a gente está falando de uma estrutura de classe A. Se você tiver muitos pavimentos, tipo, pode acontecer de você cair na outra classe, aqui na classe B, né? Então atenção. Tá? Então vamos deixar escrito aqui que a gente está na classe A. Tá? Então categoria 4, classe A. Tá? Aí a gente, com isso, a gente consegue encontrar alguns parâmetros que a gente vai precisar para encontrar o parâmetro S2. Tá? Então são parâmetros prévios, tá? Que são os parâmetros meteorológicos. Tá? Então se a gente está falando de categoria 4 e classe A, o BM, né, vai ser 0,86 e o P 0,12. Tá? Então BM 0,86 e o P 0,12. Tá? Esse P é um Pzinho minúsculo, que é um valor que a gente vai usar para calcular o parâmetro S2. Tá? Então parâmetro S2, deixa eu ver como é que calcula, tá aqui, ó. Vai ser BM, FR é o fator de rajada, tá? Esse fator de rajada sempre é referente à categoria 2. Vou voltar aqui, porque ele fala, né, desse fator de rajada, ó. O fator de rajada para classe A é 1, então esse fator de rajada também vai ser 1. Você pode já também deixar escrito aqui, igual a 1. Tá? Por que é 1? Porque é a classe
classe A, tá certo? Bom, então temos as informações que a gente precisa para encontrar agora o parâmetro S2 em todos os pavimentos. Tá? Então S2 vai ser o valor BM, que é um valor fixo, vezes o valor do fator de rajada, que é um valor fixo também, vezes a cota Z dividido por 10, tudo isso elevado ao parâmetro P, que também é fixo. Tá? Então, essa formulação que está aqui. Ok. Então temos o parâmetro S1, o parâmetro S2 e agora o S3. O S3 ele é um fator estatístico, né? E aí vai depender do tipo de edificação, como a gente está falando de uma edificação residencial, então também vai ser 1. Tá? Então, a gente já tem todas essas informações, com isso a gente consegue calcular agora a velocidade característica do vento em cada um dos pavimentos. Tá, isso aqui também em metros por segundo. Tá, então, o cálculo dessa velocidade, né, eu já mostrei para vocês. Opa, não é isso aqui não. Isso aqui ó, vai ser V0, S1, vezes S2, vezes S3. Então, vai ser V0, que é um valor fixo, vezes S1, vezes S2, vezes S3. Bom, depois disso, a gente vai conseguir calcular a pressão do vento, tá? Mas para isso, aqui, a gente vai deixar em kN por metro quadrado. kN por metro quadrado. E aí o cálculo dessa pressão do vento também está aqui, ó. É 1/2 de ρV, velocidade característica ao quadrado, sendo que isso pode ser calculado direto como 0,613 vezes a velocidade ao quadrado, porque a massa específica do ar, né, pode ser considerada com esse valor aqui. Então isso aqui vai ser 0,613 vezes esse valor ao quadrado. A gente tem que dividir por 1000 ainda, porque esse resultado está em Newton por metro quadrado e eu quero em kN. Ok. E aí agora a gente vai conseguir calcular propriamente o valor dessas forças, né? Na verdade, é bom a gente primeiro deixar aqui a área de contato, né? Que vai ser a área que a nossa edificação vai sofrer de contato com o vento. Tá? Então, o vento incidindo nessa direção aqui, né? Ele vai ter a largura de 12,30 e ele vai estar incidindo, né? Essa força aqui vai estar incidindo numa faixa assim, ó. Deixa eu fazer umas linhas aqui que vai facilitar o meu desenho. Então essa primeira força, ela vai estar atuando aqui nessa faixa. Aqui, por que não está indo? Bom, mas vou desenhar aqui de todo jeito. Essa fachada aqui, ó, que a força vai estar entrando aqui no quadro, no desenho, né? E aí vai estar incidindo nessa área. Então essa altura é 2,80, né, em cada um dos pavimentos, com exceção da cobertura, porque na cobertura não tem a parte de cima, então vai ser menos. Mas vai ser 2,80 vezes a largura, que é 12,30. Então,
Isso aqui é 2,80 vezes 12,30 para todos os pavimentos, com exceção do último, que vai ser só 1,40 aqui. Na verdade é o contrário, é esse aqui que é 1,40. Ok. Bom, aí com isso a gente consegue calcular então finalmente a força em cada um dos níveis, né? Então isso aqui vai ser pressão vezes a área em metros quadrados, né? E a gente vai ter a força total em cada um dos pavimentos. Tá, aqui vou deixar em M2, né? M2 e aqui em quilonewton. Ok, a gente então com isso conseguiu calcular as forças devido ao vento, e ele pede para a gente depois disso criar um modelo no F2 com esses efeitos de carregamento. Tá? Então eu pedi aqui para vocês escolherem um pórtico, tá? Para poder fazer essa análise. Então eu vou escolher aqui esse pórtico central, tá? Mas vocês podem escolher qualquer um dos pórticos, não tem problema, tá? Então eu vou pegar esse pórtico aqui para desenhar, tá? Mas depois eu vou fazer uma coisa genérica aqui também para ficar mais coerente no final das contas, tá? Bom, mas então eu vou pegar esse pórtico. Então são 3 pilares, um de 20 por 25 no começo e no fim, e depois um no meio aqui de 20 por 40. Eu vou deixar aqui também anotado essas distâncias quando eu for desenhar no F2, né? A gente vai pegar de eixo a eixo aqui. Então, eixo a eixo, 3,575, eixo a eixo aqui. Vai ser simétrico, né, esse meu pórtico. Então, ótimo. Ok. Beleza, então vamos abrir aqui o F2. Tá, então, para usar o F2, geralmente eu deixo o grid ligado, o snap, mas não é obrigado. Tá, então eu vou criar primeiro aqui um material. Vamos criar aqui o concreto, né, com o FCK de 30. Você bota o nome que você quiser, eu costumo deixar o FCK 30. Aqui é o módulo de elasticidade, a gente vai fazer um cálculo aqui desse módulo de elasticidade. Então, esse aqui, cargas devido ao vento foram calculadas aqui. E aí a gente passa para a próxima etapa, que vai ser o cálculo do parâmetro alfa, mais na frente, tá? Mas já estou antecipando aqui. Parâmetro alfa. Pronto. Bom, então uma coisa que a gente vai precisar é do módulo de elasticidade. Tá? Então esse módulo de elasticidade é 5.600 vezes a raiz de FCK. Tá? O FCK é 30. Então vou deixar aqui 30. A raiz disso, né? Tá? Aqui eu já vou usar só o 0,85 dele, tá? A gente aqui poderia usar ele completo, tá? Mas eu vou usar o 0,85. Tá? Então vai ser 26.071. Então 26.071, ok. E aí eu vou criar as seções dos meus pilares. Tá? Então, pilar 1, vou botar pilar 20 por 30, né? Retângulo, cuidado com as unidades aqui do F2, né? Então, eu tenho que olhar qual é a direção que eu botei o meu pilar, ó. Então,
na verdade 20 por 25, vou corrigir o nome ali, 20 por 25, e a maior dimensão, 25, né, é a direção que o meu pórtico vai resistir ao esforço. Então, meu D aqui é o maior valor, então meu D vai ser 25, eu vou até, deixa eu ver se eu excluo esse, vou criar um novo aqui, porque eu botei pilar 20 por 30, né, mas eu vou botar pilar 20 por 25. Então aqui é 25, né? 25 centímetros ou 250 milímetros. E aqui 20. Ok, e aí eu vou criar um outro, que é o pilar 20 por 40. Então aqui vai ser 40, né? E aqui 20. Ok, beleza. Então eu vou criar meu nó inicial aqui no 00. Depois eu costumo usar sempre essas translações aqui, tá? Então, se você quiser, você pode também segurar o Ctrl e apertar o scroll do mouse, que ele vai abrir essa tela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo com o meu teclado aqui não, mas vai dar certo. Bom. Não sei por que esse meu F2 não está indo, mas é segurar o Ctrl e apertar o scroll do mouse. Pronto, consegui. Aí aparece essa tela e você bota o nó onde você quiser. Tá? Mas eu já criei o meu primeiro nó aqui no 00. E aí agora eu vou só transladar ele. Tá? Então eu vou transladar na horizontal primeiro 3.575. Então na horizontal 3.575. E isso eu vou fazer duas vezes. Esqueci de um detalhe, que é deixar o original, né? Senão ele não vai fazer cópia, ele vai só movimentar. Então aqui e aqui. Pronto. Bom, aí eu vou movimentar também na vertical esses 3 pontos. Vamos ver quantas vezes eu preciso fazer. Eu preciso fazer 1, 2, 3, 4 vezes. Então, agora vai ser na vertical, né? 2,80. E eu vou fazer isso algumas vezes, né? 4 vezes. Primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo e coberto. Pronto, ok. Beleza, aí eu vou começar a criar meus pilares, né? Então, para criar meus pilares, é só criar essas barras aqui. Tá? Só um cuidado, vejam se realmente esses pilares estão sendo criados trecho a trecho. É só clicar aqui para ver se está selecionando um e não um como um todo, se realmente está separando em cada um dos pavimentos. Então a gente criou os pilares, a gente pode já também colocar aqui as restrições, a gente vai colocar os pilares engastados na base, tá? Preencher tudo aqui, restringir. E aí a gente vai colocar as vigas, tá? Então ele está dizendo que as vigas aqui, as vigas com largura de 20 centímetros e altura do vão dividido por 10. Tá? Então aqui no nosso pórtico, a gente vai ter vigas nesse sentido aqui, ó, com um intereixo de 3,57, né? Então essa viga teria aí mais ou menos 36 centímetros. A gente não coloca valores muito quebrados para vigas, tá? Então eu vou colocar essas vigas com 40. Tá? Então essa minha viga ela vai ter 20 de largura por 40 de altura. Tá? Então eu vou criar aqui a minha viga retangular, altura 40 e aqui 20. Tá? Bom, essas vigas eu vou criar aqui. Tá? Tem que atribuir também os materiais e as características a cada um dos elementos. Então eu vou pegar aqui o meu concreto que eu criei
vou atribuir em todo o meu pórtico. Depois, nas seções das vigas, né, eu vou selecionar as vigas aqui. É só segurar o Shift, né, para selecionar, continuar selecionando. Vou atribuir as vigas, e aqui os pilares de 20 por 25 são esses de extremidade aqui, e o pilar de 20 por 40 é esse central aqui. Ok, a gente salva aqui, vamos dar uma salvada aqui na nossa pasta. Trabalho de concreto 2, pórtico. E aí a gente já pode colocar os carregamentos que a gente encontrou devido ao vento, né? Cuidado que essa aqui, ó, é a força em todos os pórticos que vão estar atuando ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu vou desviar um pouco, tá? Porque a gente pode, o que eu pedi para vocês fazerem para simplificar foi simplesmente dividir por 4 aqui, né? Nesse meu caso, que são 4 pórticos, dividir por 4, tá? Então eu vou fazer desse jeito aqui inicialmente, mas depois eu vou mostrar que a gente pode fazer também com mais pórticos, tá? Já para pegar esse efeito de todos os pórticos atuando ao mesmo tempo. Bom, então vou deixar aqui escrito F pórtico. Isso aqui vai ser esse dividido por 4. Esse dividido por 4. Tá, e aí eu vou colocar essas forças aqui no meu pórtico. Então, na parte mais baixa, eu vou chamar isso aqui de FV1, FV2, FV3 e FV4. Então, o 4, que é o mais alto, a força que eu encontrei foi para o pórtico de 1,81, então 1,81. A outra 3,37, estou fazendo de cima para baixo. A segunda 3,06. E a primeira de 2,59. Ok, então tenho todas as forças aqui, né? E aí com isso, né, eu faço só um teste, eu peço para fazer, por exemplo, aqui o diagrama de momento fletor. Se estiver funcionando é porque está com pórtico ok. Então essa parte 3 aqui foi concluída, né? E agora a gente vai ver o parâmetro de estabilidade alfa, tá? Então, para calcular o parâmetro de estabilidade alfa, só um detalhe aqui que a gente engoliu aqui uma coisa, que é o seguinte: quando vai calcular a força devida ao vento, tá? A gente engoliu aqui esse pequeno detalhe. Vou fazer essa correção aqui. Acabei me lembrando por causa do ábaco aqui de ventos de alta turbulência e ventos de baixa turbulência que estavam aqui na pasta. Acabei me lembrando disso. Então existe o coeficiente de arrasto, né, que a gente não tinha encontrado ainda, né, tem que usar para poder calcular a força devido ao vento. Tá, isso aqui não deve alterar muito porque esse coeficiente de arrasto ele fica próximo de 1, tá? Nesses edifícios aqui do exemplo. Mas vamos calcular, né? Tem que fazer direitinho. Tá certo? Então, para calcular as forças devido ao vento, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o parâmetro S2, S1. Então, as forças devido ao vento vão ser a pressão vezes a área, né? Eu tinha deixado só pressão vezes a área, mas tem que multiplicar ainda pelo coeficiente de arrasto. Tá? Então, esse coeficiente de arrasto vai depender um pouco das características da edificação. Tá? No exercício, como era Fortaleza, a gente vai usar aqui alta turbulência. Tá? Então, eu vou pegar aqui da minha tabela, né? Da minha área, da minha pasta aqui de concreto 2.
o ábaco de alta turbulência. Então, esse ábaco de alta turbulência, a gente vai encontrar a relação entre a altura da edificação e o L1, né? Que o L1 é a largura da onde está incidindo o vento. Tá? Então, no nosso caso, é esse daqui, ó. Tá? Então, aqui é 12,30, né? O L1. E a altura da nossa edificação... A altura da nossa edificação é 11,20. Tá? Então, 12,30 é o L1 e 11,20 é o H. Tá? Então, a primeira relação... deixa eu deixar aqui. H sobre L1 vai ser o nosso 11,20 dividido por 12,3, então 0,91, e o nosso próximo parâmetro é o L1 sobre L2, que vai ser L1 sobre L2, que vai ser 12,30 por 7,40. Então, são esses parâmetros que a gente vai ter que entrar para encontrar esse coeficiente de arrasto, que vai estar em alta turbulência aqui. Então, vamos pegar esse valor. H sobre L1, 0,91. Então, mais ou menos nesse alinhamento aqui. E vou escrever com a linha menor, porque esse aqui ficou muito grande. Alguma coisa por aqui. E o nosso L1 sobre L2, 1,66 por aqui. 1,5, 1,66. Tá, então ficou um pouco acima de 1,2, ó. Tá? Então a gente pode usar aqui algo como 1,22, tá? Eu vou adotar aqui 1,22. Então aqui é 1,2, aqui é 1,3, eu vou usar 1,22. Então eu vou corrigir aqui na minha planilha. Meu coeficiente de arrasto é 1,22. Esse pequeno ajuste. O fator de vizinhança, que era o outro termo que estava lá na multiplicação, a gente pode considerar igual a 1, tá? Eu vou até deixar aqui que o nosso fator de vizinhança a gente está usando igual a 1. Então isso aqui, na verdade, a gente faltou multiplicar ainda por esse. Ok. Pronto, vamos ajustar esses efeitos aqui no pórtico também. Então, esse primeiro é 3,16. O segundo, 4,11. O terceiro, na verdade, o terceiro aqui é 4,11. O segundo é 3,73. E o último, 2,2. Ok, beleza. Tá ok. A gente pode dar uma salvada. Beleza. Corrigimos, então. Ok, então sim, agora está concluído aqui a parte 3 e a gente vai para a parte 4. Então a parte 4 é calcular o parâmetro de estabilidade alfa. Então, para calcular o parâmetro de estabilidade alfa, eu vou abrir aqui o alfa 1 aqui. Vai ver o que é que ele diz. O parâmetro alfa vai ser a altura total da edificação dividido pela carga total dividido pela rigidez do pilar equivalente. Então a gente vai ter um pilar equivalente que a gente vai ter que encontrar essa rigidez aqui. Tá? Então aí é que vem o pulo do gato, né? A gente vai ter que criar um pilar equivalente, só que não a esse pórtico, mas a toda a edificação. Tá? Então eu vou só
copiar esse pórtico aqui para o lado. Tá, vamos botar aqui 5. Então criei esse pórtico equivalente aqui. E aí eu vou criar novas forças. Tá, então vou botar aqui pilar equivalente 1, pilar equivalente 2, pilar equivalente 3, pilar equivalente 4, né? Vão ser as 4 forças que vão estar aqui e elas vão ser exatamente o valor total, né? Tá, então essa primeira, o valor dela é 8,81. Aqui. A segunda é 16, não, perdão, essa aqui não. Essa aqui vai ser 12,63. Tá, tô tirando aqui da planilha, tá? Então, 12,63. Ok. A segunda vai ser 14,92. A terceira 16,44. E por fim 8,81. Ok. Bom, aí a gente vai ter que colocar o seguinte, né? Eu vou usar o mesmo modo de elasticidade aqui. Você poderia usar um diferente se você quisesse. Tá? Eu vou usar o mesmo modo de elasticidade. O que eu vou mudar vai ser as dimensões. Então aqui eu vou começar a compilar de 40 por 40. Tá? Na verdade, deixa eu ajeitar aqui, porque isso aqui que eu fiz está errado. Eu tenho que criar um novo pilar aqui, que é um pilar equivalente. E esse aqui eu vou alterar. Então, vamos começar aqui de 40 por 40. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou alterar as dimensões desse pilar equivalente até que, né, quando eu medir os deslocamentos, esse deslocamento horizontal aqui no topo da minha do meu pórtico vai ser igual ao deslocamento horizontal no topo aqui do meu pórtico equivalente, né, do meu pilar equivalente. Perdão, né? Tá, então, a gente ainda está muito distante, né? Esse pilar aqui está com um deslocamento na casa de 2 vezes 10 a 2 milímetros, enquanto que aqui está na casa de 2,5 milímetros. Tá? Então, eu vou ter que aumentar esse meu pilar. Tá? Então, eu vou mexer nesse pilar equivalente. Vou botar ele aqui, por exemplo, de... vou aumentar essa altura aqui, vou deixar 80. Vamos ver o que é que acontece agora com os deslocamentos. Tá? Já deu uma diferença aqui. A gente já está com 25, né? Mas ainda vai ter que diminuir bastante. Então, vamos botar 1,20 aqui. Tá? Você pode mexer nas duas dimensões, não tem problema, porque no final que você vai precisar pegar essa inércia aqui. Tá? Bom, então peguei os deslocamentos, ó, baixou aqui já para 7,5, mas vou ter que continuar crescendo. Tem 1.600 agora, né? 160 centímetros. Bom, agora já, até por causa da proporção aqui, eu já tenho uma noção. Notem que esse aqui não mudou, né? Ele continua 2,5 e aqui já está 3,2. Eu posso aumentar um pouco ainda, né? Para chegar mais próximo do 2,5. Tá? Vamos ver o que aqui dá agora. Ó, já deu 2,6. Vamos aumentar mais um pouco aqui. 2,45, né? Você pode ir brincando aqui e ajustando até dar um valor mais próximo. Tá? Então, aqui ó, deu 2,53, já vou considerar como razoável. E aqui deu 2,52.
Tá? Então, no final das contas, né, eu tenho um pórtico, perdão, eu tenho um pórtico aqui, que vai estar resistindo a uma parcela do vento, né, e eu tenho um pilar equivalente a toda a edificação. Tá? Esses deslocamentos são iguais, não são aproximadamente iguais. E o que eu vou precisar é dessa inércia aqui. Tá? Então, para o cálculo do parâmetro alfa, eu vou precisar da inércia do pilar equivalente, né? E cuidado com as unidades, tá? Então, isso aqui está em milímetros a quarto, então isso aqui vai ser 0,17259, né? Cuidado aqui com as unidades, né? Metro a quarto. Tá? Isso aqui está em MPa, megapascal. Tá? Bom, a gente ainda precisa calcular, né, para o nosso alfa, a carga total. Então, essa carga total vai ser justamente, a gente pode aproveitar aqui, ó, a carga total de todos os pilares. Tá? Então, já vou aproveitar e vou calcular usando isso aqui. Tá? Se você quiser, você pode multiplicar, é só multiplicar a área de todos os pavimentos vezes 10, né? Tá? Bom, então tenho 3.633,42. Eu vou deixar aqui meu NK em kilonewton. Vai ser igual a isso aqui. Pronto. Vou deixar a unidade aqui também para ficar coerente. Tá? E o meu H total da edificação, a gente já sabe que é 11,20, né? Que é essa última cota aqui, 11,20. Tá? Em metros. Tá? Então, meu parâmetro alfa vai ser o H total vezes a raiz de NK dividido por módulo de elasticidade vezes a inércia. Só que cuidado que isso aqui está em megapascal, então vamos multiplicar por 1000 para ficar em quilopascal, porque aqui está em kilonewton. Tá? E isso aqui, né, claro, é a raiz ainda. Tá? Então estou usando essa fórmula aqui. Tá? Então, o meu parâmetro alfa deu 0,31. Então, vamos ver o que a norma diz quando a gente tem o parâmetro de 0,31. Né? Então, o nosso alfa 1, para 4 pavimentos ou mais, né? O alfa 1 é o parâmetro de equivalência, né? Ele vai ser 0,6. Então, o nosso deu 0,31. O que é que significa isso? Né? Significa que a gente está com um edifício de nós fixos. Por quê? Porque esse parâmetro alfa deu menor do que o parâmetro alfa 1. Tá? Então, 0,31 é menor do que 0,6. E, portanto, a gente tem uma estrutura de nós fixos. Tá? Então, concluímos aqui também o cálculo do parâmetro alfa. Falta o último aqui desse vídeo, né, que é calcular o parâmetro γ z. Tá? Então, para isso, deixa eu botar aqui também, para a gente deixar separado. Vamos inserir aqui o símbolo gama. Alfa, beta, gama. Nosso γ z deixar assim. Não sei porque que ele quis botar o gama maiúsculo aqui. Gama. Deixa assim. Bom, para a gente encontrar o parâmetro γ z, a gente precisa
encontrar os deslocamentos, né, para encontrar os momentos de segunda ordem, porque o cálculo do γ z, deixa eu fechar aqui metade dessas coisas aqui, o parâmetro γ z, aqui, ele precisa dos momentos de segunda ordem aqui, tá? Então ele é calculado dessa maneira, e aí a gente precisa fazer o seguinte. Se você quiser, você pode aproveitar o mesmo arquivo para não ter dois arquivos, tá? Ou pode fazer separado também, não tem problema. Então vou pegar isso aqui, ó, só o pórtico que a gente já tem, e vou transladar ele aqui para baixo. Menos 20. Forward. Então vou deixar ele aqui embaixo, ó. Então ele está com as cargas horizontais desse pórtico. A gente precisa agora encontrar as cargas verticais, tá? Então as cargas verticais que vão estar atuando só nesse pórtico, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente pode até aproveitar aqui esse desenho das áreas de influência, porque esse pórtico aqui, as cargas que vão chegar, ser distribuídas nesse pórtico, vão ser essas cargas aqui, ó, tá? Do pilar P10, P6 e P2. Aí a gente pode calcular elas como sendo essa distância aqui, ó, que é 3,35, né, que é a distância aqui entre os pontos médios, vezes 10. Tá? Então vai ser 33,5 a carga nesse pórtico aqui. Tá? Então, as cargas verticais aqui, vou botar aqui Q1, né? Tá? Que são as cargas que vão estar atuando na viga, vão ser menos 33,5 e vão estar atuando em todas as vigas. Ok, então agora a gente tem as cargas horizontais e cargas verticais. Tá? Bom, vamos ver se está calculando aqui. Está calculando. Então a gente pode analisar agora. Tá? Então, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar, então, para cada um dos pavimentos, então, 1, 2, 3 e 4, eu vou precisar calcular os momentos de primeira ordem e depois os momentos de segunda ordem, tá? Para calcular os momentos de segunda ordem, eu preciso dos deslocamentos. Então, vou deixar aqui também já escrito os deslocamentos com a letra delta aqui. Tá? Então, como é que calcula o momento de primeira ordem? O momento de primeira ordem vai ser a força horizontal vezes a cota dela, né? Então, isso aqui a gente pode puxar já das forças devido ao vento. Então, isso aqui vai ser a cota vezes a força que está atuando no pórtico. Tá? Esse delta eu vou deixar em milímetros aqui, tá? Que vão ser esses deslocamentos aqui, ó. Então, se eu pegar aqui e medir esses deslocamentos, tá? Vão ser esses deslocamentos na horizontal. Então, vai ser 2,54 milímetros em cima, tá? Vou pegar o primeiro aqui de baixo, que é 0,8 milímetros, 0,8, 1,71, né? Então, 0,8, 0,8, 1,716, né? 2,274, 2,274 e por fim 2,54, tá? 2,54.
Bom, o que é que vai ser o momento de segunda ordem, né? Eu vou pegar as cargas verticais que vão estar atuando em cada pavimento, tá? Então aqui vai ser 33,5 vezes esse comprimento aqui, né? Vezes esse comprimento, né? Que é 7,16, tá? Então vai ser 33,5 vezes 7,16, que é a carga vertical total, vezes o deslocamento. Agora aqui eu vou dividir por 1000 para transformar de milímetros para metro. Tá? Isso aqui vai ser o nosso M2. Tá? Então calcula para todos, e aí a gente vai precisar ter a soma dos momentos de primeira ordem, que é essa soma aqui, e a gente precisa ter a soma dos momentos de segunda ordem, que vai ser essa outra soma aqui. Essa outra soma aqui. Tá? Então o nosso parâmetro γz, no final das contas, vai ser 1 dividido, abre parênteses, né, 1 menos os momentos de segunda ordem dividido pelos parâmetros de primeira ordem. Tá? Deu 1,02. Tá? Então, como deu menor do que 1,1, tá? Isso aqui também vai ser de nós fixos. Tá certo? Então, a nossa estrutura aqui, tanto para o parâmetro alfa como para o parâmetro γz, deu de nós fixos. Tá certo? Então, está condizente aqui os dois parâmetros. Tá certo? Bom, aí depois vou apresentar um outro vídeo, né, que a gente vai abrir o TQS, tá, e vai inserir esses dados aqui de informações da nossa planta baixa. Tá? Uma coisa ainda para finalizar que eu recomendo é que a gente crie outro arquivo já para se preparar para o TQS, né, e aí a gente vai colocar a planta baixa na origem do sistema de coordenadas e criar o arquivo em DXF. Tá certo?